pessoal, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. Eu sou o João Ricardo Camilo e, claro, é um prazer ter você junto com a gente. E hoje, João, nós temos mais uma conversa inspiradora, não é verdade? Aquela conversa que a gente gosta, né? Que vira quase uma sessão de terapia aqui na mesa do Bitar Podcast. Antes de apresentar o tema, vamos apresentar o profissional que está junto com a gente? Simbora! Então é o Jonathan Marques Guimarães, ele que é graduado em Psicologia com especialização na área de Psicologia Clínica com uma abordagem aí, Gestalt Terapia, que ele vai explicar pra gente o que é, com pós-graduação em Gestão de Pessoas. Ele começou a carreira dele enquanto jovem aprendiz na área de Recursos Humanos. Depois atuou ainda como analista de sucesso do cliente, mais de 7 anos dessa experiência em operações de call center, dá para imaginar um pouquinho dessa experiência também, né? E atualmente atua como coordenador psicopedagógico dos jovens aprendizes, né? Da educação à distância e também aqui no estado do Goiás, do Instituto João Bittar. Muito tá em casa, né, Jonathan? Bem-vindo. Tá em casa, obrigado, João, obrigado, Rubi, aí pela participação. Eu acho que é um prazer enorme, eu sempre falava, né? Eu acompanho vocês de perto ali, então estou ali na ponta junto aos aprendizes, então os episódios que eles estão passando ali, eles geralmente acompanham ali um pouquinho de pertinho do que é ministrado. Então é um prazer enorme aqui estar presente, estar participando aí de mais um podcast conosco. Prazer é nosso também. O Jonathan é um rosto conhecido do pessoal já, dos jovens aprendizes, então vai ser uma conversa bem franca. Agora é hora de falar sobre o tema de hoje que a gente vai trazer para a mesa do Bitar Podcast. Te adianto que é muito importante para você ficar por dentro. A gente está falando de aprendizagem profissional e a gente vai falar de uns elementos fundamentais para que esse caminho seja tranquilo, que é o acompanhamento psicológico. Esse suporte é necessário não só quando há um problema, mas também para você garantir um bem-estar durante essa fase. Estou errado, Jonathan? Não, é isso mesmo, e eu acho que ele é tão fundamental, não só para os jovens aprendizes, mas eu sempre gosto de falar, o bom seria se todas as pessoas pudessem passar, ou pelo menos um pedaço da vida deles ali, ou pelo menos um momento da vida deles, por um processo de acompanhamento psicológico ou por um processo de psicoterapia. Então, é um momento ali de poder se desenvolver, de poder entender o que está passando conosco, né? Na nossa internalidade ali, na nossa subjetividade. Eu acho que tende muito a nos levar a locais ali, a nos fazer alcançar objetivos em que a gente propõe na nossa trajetória e não diferente ali para o processo de aprendizagem, para os jovens aprendizes. Eu acho que é de suma importância, algo essencial ali na carreira deles também. Ô João, você falou que o Jonathan é um rostinho conhecido, mas muitos vão te ver pela primeira vez agora, né, Jonathan? Exatamente. Às vezes tem muito contato ali online, mas o rostinho tá conhecendo agora. Exatamente. Hoje, igual o João trouxe, eu estou na parte da coordenação psicopedagógica EAD. Então, temos aí aprendizes espalhados pelo Brasil todo, são inúmeras regiões que a gente atende ali e, de fato, o contato ele é muito mais online, são conversas ali através de plataformas, chats, né? E que é muito interessante também trazer aqui um pouco de rosto. Eu sempre friso que, por mais que tenha essa modalidade de EAD, essa distância, mas eu gosto de estar sempre próximo a eles. Então, a todo momento ali, aí como está a sua carreira, o que você está precisando, quais ajudas você precisa ali. Então, acho fundamental também que a gente se torne presente ali. Não tão presente, mas presente tá online, mas tá juntinho. Juntinho com eles. Ô, Jonathan, e aí, o que os jovens têm apresentado aí dos principais desafios na sua carreira profissional, nesse início, né, João, que é tão importante esse acompanhamento? Quais são os principais desafios que você tem observado aí dos jovens? Tá. Eu sempre gosto de ver, porque hoje o jovem aprendiz ele é um público muito delimitado em questão de faixa etária. Então a gente está falando aí, de acordo com a legislação, de jovens entre 14 a 24 anos completos. E esse público, vocês passaram por isso, eu também passei, essa fase da vida é uma fase marcada de mudanças. Então é a fase que a gente, seja biológicas, fisiológicas, são mudanças emocionais e comportamentais ali que a gente está passando. E eu acho que é um momento que, voltando um pouquinho para a área profissional, para a carreira profissional ali desses jovens aprendizes, em que eles estão ali num momento muito de incertezas, de dúvidas, de o que vai ser do meu futuro, como que eu vou ingressar ali, estou ingressando agora como jovem aprendiz, como que vai ser na empresa, quais são ali os desafios que eu vou encontrar, o que vai ser me apresentado, será que eu vou dar conta de lidar com isso?
Então eu falo que o principal desafio é essa incerteza, é esse medo inicial ali. E eu super valido esse sentimento, eu acho que é um sentimento muito válido. Todos nós aqui a todo momento estamos ali sentindo medo e receio frente a novos desafios, frente a novos obstáculos que a gente nos depara ali. Então eu acho que esse é um dos maiores desafios. Quando a gente pega e fala, esse jovem aprendiz, pelo Instituto de Habitat hoje foi muito interessante, que eu pude conhecer muitas regiões, porque como a gente está falando de uma modalidade à distância, então pude estar presente em algumas cidades ali, justamente fazendo a implementação, acompanhando o início da carreira desses jovens ali dentro das empresas parceiras. E é muito interessante você de ver de fato ali, ver aqueles rostinhos ali cheios de expectativas, ver aqueles meninos ali super receosos ali de como que vai ser essa trajetória. Então é muito bom ali você estar nessa posição e confortá-los ali pelo menos um pouco e acolhê-los. Acho que o acolhimento ele se torna muito interessante dentro dessa primeira etapa, assim, nessa primeira fase. Lógico, ao decorrer do contrato ali, ao decorrer de todo o programa, eles vão enfrentar ainda muitos desafios pela frente, mas esse acolhimento inicial ali, ele é de suma importância para que eles possam desempenhar um bom trabalho. Tô pensando aqui, tô quase saindo da fase dos 24, mas eu tô com essas dúvidas todas ainda. Ou seja, é uma coisa que nos acompanha, que faz parte desse aprendizado, né? Que é esse grande aprendizado que é a vida. Ó, que falei bonito agora. Mas, fiquei pensando aqui, Jonathan, quando a gente está nessa fase, a gente busca se identificar com outras pessoas. Quando a gente vê que tem gente com as mesmas dúvidas ou tentando superar aquele desafio igual eu estou, parece que fica um caminho mais fácil. Esses jovens, eles têm procurado por essa identificação, assim, e entender que ele não é o único que está passando por isso, ou ele não está sozinho nessa. Isso acontece? Acontece bastante, é algo que a gente tem como frequência ali nesse setor dos aprendizes. E é sempre bom porque muitas vezes as empresas elas também têm essa cultura de imersão ao jovem dentro das culturas organizacionais ao qual elas têm ali atribuídos. Então é um papel também de orientação e dentro desse acompanhamento psicológico para que a gente faça esse serviço ali de treinar gestores que estejam totalmente aptos e tenham esse olhar também de colocar o jovem ali frente ao público que ele irá trabalhar, frente às pessoas que ele irá trabalhar, para que ele tenha ali esse acolhimento, para que ele saiba que ele não está sozinho. É muito importante ele ter essa noção de eu não estou sozinho aqui, eu estou aqui enquanto um aprendiz, então eu preciso acompanhar os processos e isso se torna de forma gradativa. Então, ele não vai conseguir ali, lógico, a gente não espera de um aprendiz que iniciou o seu contrato de trabalho recentemente que ele tenha todo o domínio da área que ele está ingressando. Então, é um papel do gestor e isso nós, enquanto entidade qualificadora, enquanto um processo de acompanhamento psicológico, também cabe a nós essa função de formar gestores que tenham esse olhar e consigam ali acompanhar os jovens também nas atividades práticas deles. Ô Jonathan, e você que está aí no dia a dia então com esses jovens, tem os desafios, você é um profissional que está ali para auxiliar nessa superação. E aí eu tô curiosa para saber das devolutivas desses jovens. Você tem algum caso para contar pra gente? De um jovem que talvez entrou aí, né, João? Muito ansioso ou muito ansiosa por essa perspectiva de identidade e toda essa ansiedade. E aí que depois passar dessa fase, ufa... Traduzindo, entrou desesperado e viu que tinha um caminho ali. Será que eu dou conta disso? Sim. O programa de aprendizagem, eu tenho um orgulho muito grande de falar que nós temos uma taxa muito grande de efetivação de jovens. Então, não só pelo Instituto de Habitat, mas você vê que o programa Jovem Aprendiz em si, desde o momento que ele foi fundado até ali os tempos atuais, até mesmo como princípio, né? Hoje a gente forma profissionais para o mercado de trabalho, a gente forma profissionais que vão de fato ali abarcar todo esse conhecimento e seguir a sua trajetória ali para grandes carreiras, para aumento de função, qualificação profissional ali. Então, dentro desse processo desses jovens aprendizes, é muito interessante o retorno que, quando a gente tem ali uma movimentação de um jovem que ele apresenta alguma certa dificuldade ou algum desafio ali dentro, e a gente tem esse case de sucesso, ele vai nos aparecer no momento que ele é gradativo, ele não vai aparecer de hoje teve uma mudança ali nesse jovem aprendiz e ele conseguiu superar um desafio assim muito grande. Não, isso é um processo. Então, gradativamente ele vai conseguindo superar os obstáculos ao qual ele tinha no início e ali você vai ver lá no final do contrato de trabalho dele ou quando ele já estiver
perto ali de uns 3, 4, 5 meses que ele já está na função que ele está habituado hoje, você vai ver o quão esse profissional foi qualificado, o quão ele conseguiu se desenvolver ali dentro. Falando especificadamente de algum caso, assim, a gente teve hoje, já tive jovens que me procuraram, principalmente em questões que a gente está falando de seres humanos, então há muito uma questão emocional. E hoje estamos aí numa era pós-pandêmica, né? Então sabemos quais foram os impactos que essa pandemia gerou na gente. Então isso traz ali um aperto muito grande também para esses jovens de lidar com essas emoções, de lidar com esses sentimentos e como que ele vai conciliar aquilo que ele está sentindo com o mercado de trabalho, com a profissional que ele está exercendo ali. Então esses casos eles vêm aparecendo para a gente, eu acho muito interessante quando eles têm essa abertura e direcionam ali para nós esse sentimento, eles nos têm ali enquanto esse profissional que realmente esse local de refúgio que eu posso ir quando eu preciso. Então posso contar. Então é muito interessante ali eles ter conosco. E teve um caso de um jovem específico que de fato ele não estava conseguindo desempenhar as funções dele ali. E a gente foi tentar entender, mas por que ele não estava conseguindo? Aí, conversando com o jovem ali, é todo um trabalho também de acolhimento. A gente não presta nesse momento, isso visando uma questão de instituição, um serviço de acompanhamento psicológico, mas um acolhimento mesmo daquele aprendiz, porque hoje a gente tem serviços ao qual a gente consegue direcionar para tratar demandas específicas. Então, sempre que eu preciso da intervenção de um psicólogo em relação ao tratamento desse jovem de alguma situação que ele esteja ali em sofrimento, eu vou direcionar para os órgãos específicos para isso. Mas esse papel de acolhimento, esse papel inicial de entender essa demanda, de tentar desenvolver ele, cabe sim a nós, cabe enquanto profissionais ali dentro da área da educação e da área da psicologia também fazer todo esse processo. Então a gente acolheu esse rapaz, acolheu ali essas demandas, tentou entender o que era de fato que ele apresentava ali para nós sobre essas dificuldades e conseguimos chegar ao momento que, tá, essa função aqui que você não está conseguindo, tem alguma outra forma da gente trabalhar essa função que você realmente vai conseguir? Então era uma alimentação de uma planilha mesmo, uma alimentação ali, preencher alguns dados de que da forma que ele foi treinado, ele não conseguia repetir. Mas que a gente entendendo o processo, entendendo a dificuldade que ele teve ali dessa alimentação, a gente pôde mudar a forma de trabalho, mudar a forma que ele ia preencher, para que o objetivo, que era a planilha preenchida, os dados ali, ele seja o mesmo. Então aquela frustração que ele tinha no início de não conseguir, de não ter ali, entregar aquele papel que foi demandado para eles, aquela orientação que foi demandada, ele acabou sendo suprido a isso. Então é muito importante que ele teve essa busca, ele foi para a instituição justamente com essa solicitação de não estar conseguindo entregar as demandas ao qual ele foi designado e ir nessas conversas, nesse processo de buscar entender mais ou menos o processo que ele fazia, a gente conseguiu ali dar uma volta por cima e hoje é uma pessoa que foi efetivada na empresa, já está em um cargo administrativo lá dentro, muito bem representado, muito bem falado ali, então é um case de sucesso assim que a gente considera. Que legal. Eu fico pensando, por outro lado, também tem a questão da empresa, né? A gente sabe que o ambiente corporativo é um ambiente que envolve números, postura profissional, né? Mas lidar com todas essas emoções de um jovem que está sendo inserido no mercado de trabalho, eu me vejo muito nesse sentido, porque quando eu fiz meu primeiro estágio, não tive a oportunidade de ser jovem aprendiz, mas fui estagiário aos 18 anos. Então, quando eu cheguei com 18 anos e com aquela emoção toda, já tinha gente que tinha 18 anos de carreira ali na empresa. E equilibrar tudo isso, claro que é um desafio para ambos os profissionais. O pessoal está num ritmo, você está em outro. O que a empresa hoje ela espera da postura desse jovem aprendiz que chega no mercado de trabalho, que chega então nesse ambiente? Porque às vezes a gente se pressiona muito, por outro lado, tudo tem um equilíbrio ali. Então, qual que é a postura esperada de quem chega no mercado de trabalho? Certo. Acho que esse é um trabalho muito conjunto, então, um programa de aprendizagem, até mesmo dentro da legislação, eles pedem que o contrato ele é composto por 80% de atividades práticas, que são as atividades que o jovem irá desempenhar ali no dia a dia, e as outras 20% elas são voltadas para as atividades teóricas, que é a capacitação profissional e a formação desse aprendiz. Então, quando a legislação, a lei da aprendizagem nos retorna que, para um jovem aprendiz, para o programa de jovem aprendiz acontecer, eu preciso de uma empresa parceira que irá fornecer as atividades práticas e eu preciso de uma entidade qualificadora que irá desempenhar todo esse papel de formação dele, ele, na verdade, está nos trazendo que
cabe a essa instituição, cabe a essa entidade qualificadora prestar todo esse amparo ao jovem em questão justamente disso, da inserção dele nas atividades que ele vai fazer. Então, hoje é algo muito bacana de se ver, que acontece para todo jovem aprendiz que se inicia, o que a gente chama de integração inicial, são as trilhas iniciais que ele vai ter. Ele passa por uma formação para que a gente possa instruir esse jovem e orientá-lo ali sobre como vai ser o contrato de trabalho dele. Então, o que ele vai encontrar lá na frente da empresa, o que ele vai fazer ali dentro da empresa, quais são as atribuições que ele vai ter lá dentro, como que funciona salários, até mesmo questões básicas mesmo de um contrato de trabalho, de salário, data de pagamento, quais são as verbas rescisórias, o que ele recebe, o que ele deixa de receber, descontos salariais. E o jovem ele só inicia na empresa de fato, nas atividades práticas ali dentro, depois que ele já passa por essa formação. Então é uma formação que acontece entre 8 a 10 dias ali iniciais do contrato de trabalho e todo jovem ele tem ali essa preparação. Então as empresas muitas vezes elas já contam com esse preparo, com esse aporte da instituição, que é justamente esse processo que a gente já faz ali de todo esse acompanhamento inicial, de inserção desse aprendiz ali para essas demandas que a gente considera como demandas essenciais para que um jovem possa iniciar seu trabalho ali, né? E as empresas ali nos contam com esse apoio. Logicamente que a gente está falando de jovens que vão passar por essa integração, vão ter ali essas instruções iniciais, mas que dúvidas vão surgir no decorrer do caminho. E essas dúvidas ali a gente está presente sempre nas aulas semanais ou até mesmo junto aos gestores. Então há uma relação muito próxima da entidade qualificadora junto com a empresa parceira. Porque a gente precisa saber como que esse jovem está saindo, a gente precisa saber o que ele está desempenhando, se ele está indo bem, se ele não está indo, para a gente até mesmo ali, sempre que preciso, sentar com esse jovem, entender os motivos, tentar aprimorar ali, porque eu gosto de falar que não só como profissionais, a gente não só qualifica profissionais do mercado de trabalho, mas como a gente está ali também lidando com o desenvolvimento pessoal desses meninos. Então a gente está formando eles para a vida, não só para o mercado de trabalho. E isso é muito interessante porque coisas básicas ali, até mesmo de higiene, questões ali que a gente entende que são como se fossem regras gerais de convívio em sociedade. Então isso a gente também está sempre atento e passando para os jovens aprendizes. Ô, Jonathan, diante da sua fala eu vejo, e da minha experiência, não como jovem aprendiz, João, mas eu vi alguns jovens... Foi uma das poucas experiências que ela não teve, viu? Que é a mulher que tem bagagem. Eu acompanhei o início assim, da vida profissional de alguns jovens aprendizes no ambiente de trabalho, quando eu trabalhava em laboratório. E aí, diante da sua fala, eu vejo que teve uma evolução, uma sensibilização mesmo do olhar, da tratativa desses jovens. Você também percebe isso? Com certeza, eu acho que... Tem um olhar mais humano, eu vejo, que agora na recepção desses jovens. Sim, e acho que o mercado de trabalho como um todo, a gente está falando muito em saúde mental recentemente, então é um tema que me alegra, que está sendo muito comentado, está sendo muito falado dentro aí de todos os aspectos e não diferente para os jovens aprendizes. Então, a cada vez mais a gente tem ali esse olhar voltado para... A gente está lidando com seres humanos, não são máquinas ali, não são processos. A gente entende que toda empresa tem os seus processos, a gente entende que toda empresa ela precisa de regras de funcionamento para que o negócio flua, né? Que tenha uma fluidez ali dentro dos negócios, dentro das instituições, mas de toda forma a gente está falando ali desse lado humano, desse lado acolhedor e entendendo que se eu não estou bem, se eu não desempenho, se eu não estou ali bem comigo mesmo, seja fisicamente, emocionalmente, eu não vou conseguir desempenhar um papel bom dentro da função a qual eu estou. Então, é fundamental e isso está sendo muito falado, está sendo muito visto dentro das organizações, essa mudança de cultura organizacional, de olhar um pouco mais para o lado do humano ali que está conosco, para o lado do aprendiz que está conosco, e deixando ali, consequentemente, isso vai ter uma evolução, isso vai ter uma mudança significativa no desempenho das funções, no relacionamento entre funcionários e colaboradores ali, porque é fundamental ali a gente ter toda essa conexão para que um processo flua bem, para que um departamento ele se organize ali da forma que ele precisa ser. Olha, eu tive em duas oportunidades esse contato com os jovens aprendizes e percebi que é uma galera muito bacana e acaba sendo uma oportunidade de relacionamento justamente nesse ambiente de trabalho onde há uma troca de culturas, são idades, gerações diferentes e acaba isso tudo sendo muito produtivo para esse ambiente.
Então, eu sei que tem muitos jovens nos acompanhando, mas tem gente também que está nesse ambiente enquanto um tutor ou um profissional, um supervisor que está ali acompanhando. Qual que seria a sua recomendação para esse profissional? Muita gente já abriu os olhos e viu essa relação como uma relação muito saudável. Eu acho que até uma oportunidade de você deixar ali um pedacinho do seu legado, da sua trajetória para alguém que está começando, e eu vejo que é uma galera que tem muito brilho no olho, que quer seguir ali uma carreira, não necessariamente nessa mesma empresa ou naquela mesma área, mas pegar aquelas habilidades, o que ela viu dos profissionais para seguir a carreira dela. Então, para quem está tendo essa oportunidade de estar junto com esses jovens, qual que seria a sua orientação, seu direcionamento? Entendo. É muito bom falar, principalmente disso, que a gente fala sobre esse acompanhamento psicológico, a gente fala sobre esse acompanhamento aí desse profissional. E, na verdade, é um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, a gente está falando ali de diversos profissionais que estão envolvidos nesse processo, que abraçam essa causa da formação e da qualificação profissional desse aprendiz. E hoje a gente tem a figura ponte, que eu entendo que é a figura primordial no acompanhamento do jovem, que é a figura desse instrutor barra tutor ali dos aprendizes, que é justamente a pessoa quem vai conduzir todo o processo de qualificação dele, de pedagógico, de ministrar ali as aulas, ministrar o curso, a formação que ele vai ter durante todo o contrato de trabalho. Então, o instrutor hoje é um profissional que ele precisa ser muito bem valorizado e muito bem reconhecido frente às atribuições que ele tem. Então, o instrutor, ele estar ali na ponta, em contato do dia a dia com o jovem, muitas vezes esse instrutor, ele tem como bagagem e como formação a visão pedagógica, então ele vem ali dessa formação pedagógica e está em contato com o dia a dia. E vocês sabem, hoje um professor, hoje um instrutor, essa profissão ela é de suma importância para todos nós. O que seria de nós aqui, profissionais formados, se não pelos nossos professores passados ali, desde a época de ensino fundamental até o ensino médio e graduação. Então, a gente está sempre em contato com esse profissional. Então, é o profissional ali que se faz presente e é o profissional que mais me brilha os olhos ali, me encanta cada vez mais que eu conheço e adentro dentro dessa área ali. Então, o meu legado e o que eu falo para esse pessoal é que é muito interessante que eles também abracem essa causa. Se você realmente se identifica com a área da educação, se você realmente entende que a área da educação ali, ela é um objeto de transformador na vida das pessoas, é muito importante ali que você se dedique ao máximo a isso. Então, busque informações, busque conhecimento, esteja sempre no que o mercado profissional ele está ali oferecendo para você. Então, esses profissionais ali, eles saibam que eles são transformadores porque eles vão muito além de uma sala de aula, vão muito além de uma visão pedagógica. Então, eles estão ali muitas vezes como o pai e a mãe. Lógico, eles não tiram essa figura responsável das crianças, e quando eu falo de jovem aprendiz, estamos falando muitas vezes de jovens em situação de vulnerabilidade social, ou que estejam em vulnerabilidade de risco ali, e são, na verdade, esses instrutores que vão ser a primeira ponte desses aprendizes para esse acolhimento. Então, eles entram sim enquanto papel de pai e mãe, de acolher esses jovens ali, de saber direcioná-lo conforme o que precisa ser feito, então conforme a demanda que esse jovem nos traz. Ele precisa ter ali pelo menos um conhecimento de poder, não, esse caso aqui eu posso direcionar para tal profissional. Ele tem que ser um profissional também de relações com os órgãos públicos da cidade ao qual ele atende. Então, ele precisa saber para qual local, um CAPS da vida, eu posso encaminhar um jovem, para uma BSF ali da vida, uma BSF, cada regional ela vai ter ali a sua estrutura de unidade básica de saúde. Então, é um profissional também que ele precisa manter essas relações aí com o público externo. Então, vai muito mais de uma sala de aula, vai muito mais do que um simples professor. É um formador para a vida, como a gente havia falado ali, como eu trouxe aqui esse formador. E eu acho que é isso, é essa busca de conhecimento, é essa busca de atualização e saber pelo menos o básico ali de grandes áreas da vida, porque ele vai estar em contato com isso. A gente está falando de vidas que estão iniciando ali conosco, de carreiras profissionais que estão iniciando conosco e que vai depender muito da forma da nossa atuação de aonde esse profissional vai chegar. Então, muitas vezes, o profissional lá do futuro ele vai ter como base ali esse momento que ele está passando agora de início da trajetória profissional. Ô, Jonathan, te ouvindo, eu fico pensando aí na dimensão do Brasil, né, João? O Instituto João Bittar tem essa visão sobre a importância do acompanhamento psicológico, né, desses jovens. Mas essa é a realidade de todo o Brasil?
Você que já andou por várias empresas, como que está o patamar dessa necessidade, né? Não é a realidade, eu acho que é um caminho, e é um caminho que ele precisa ser feito e precisa ser bem estruturado. Então, no Instituto João Bittar hoje, a gente tem uma sorte de ter muito bem esses processos fundamentados, e que bom seria se todos os processos ocorressem dessa forma. Então, o acompanhamento psicológico, é lógico, aqui eu gosto sempre de colocar que ele é um acompanhamento psicopedagógico. Então, ele vai se subdividir em duas grandes áreas, que é a área da psicologia e a área da pedagogia. E essas duas ciências, essas duas metodologias de ensino ali, elas nos fazem ali acompanhar esse jovem no processo de acompanhamento profissional e desenvolvimento ali dele, desde o momento de quando ele manifesta o interesse em ser um jovem aprendiz, até o contrato concluído, então até a conclusão do seu contrato de trabalho. Então essas duas áreas, elas vêm ali acompanhando esses jovens, por quê? E o porquê que eu preciso separar nesses dois tópicos? Porque enquanto a parte pedagógica ela vai lidar ali com todo o desenvolvimento e a qualificação desse profissional, a parte psicossocial também entende sobre as emoções que esse jovem vai apresentar ali no caminho. Então eu preciso ter esses dois conhecimentos, essas duas áreas separadas, mas que elas caminham juntas, que estão ali em frente, uma com a outra, de braços, de mãos dadas ali, caminhando. Então é muito importante que eu tenha ali pelo menos subdividido aonde que eu preciso recorrer para qualquer situação que venha me aparecer ali em diante. E quando a gente está falando de profissional, de jovem aprendiz, inserido no mercado profissional, eu gosto de falar também que não só a questão de acompanhamento externo, de emoções, ali a gente está falando de um profissional que a gente precisa delimitá-lo em algumas funções, ou seja, é um contrato de trabalho, então eles são funcionários que estão ali recebendo para prestar algumas atividades dentro de uma organização, e dessa forma eles precisam também seguir um regimento, precisam seguir regras e que são estabelecidas ali para o bom funcionamento da empresa. Então o Instituto hoje ele criou-se isso, eu vejo como algo que precisa ser espalhado para todas as entidades, espalhados como um processo muito bem fundamentado no acompanhamento psicopedagógico, que é um regimento de proibições. É um regimento muito didático, eu falo, porque a gente tem esse viés pedagógico, a gente tem essa ideia de que a gente precisa também lidar com o público de juventude, ali, de jovens que a gente está falando, então a gente também não precisa ser totalmente organizacional ali, todo padronizado, não, a gente tem aí essa parte mais viés pedagógico. Então é um regimento, ele é todo ilustrado ali, segue algumas cores ali, em razão aos acompanhamentos que a gente faz. E o que é esse regimento de proibições? Todo jovem aprendiz que está assistindo nós agora, eles conhecem esse regimento, porque ele é passado ali sempre nesses primeiros 8 dias, como havia falado. E é um regimento que ele tem inúmeros comportamentos, inúmeras regrinhas básicas de boa convivência que o jovem vai ter ali, que o jovem pode se deparar durante o seu contrato de trabalho. Eles são classificatórios, desde uma ocorrência leve, uma ocorrência média, uma ocorrência grave ali. Eu gosto de falar que ele funciona como se fosse uma carteira de habilitação. Acredito que quem esteja já tirou carteira ou esteja nesse processo ali, ele tem essa sistemática de pontuação, que a cada ocorrência que o jovem faz, ou seja, por exemplo, o jovem faltou ali dentro da empresa, nas atividades dele, não apresentou uma justificativa para aquela falta. Hoje a gente entende que se um funcionário ele falta dentro das atividades ali, aquela demanda que ele precisaria entregar, ela vai ficar desfalcada. Então a gente precisa que pelo menos esse jovem tenha o comprometimento em nos apresentar uma justificativa, nos apresentar um atestado, se for uma questão de saúde ali que a gente está vinculado. Isso é uma tecla que a gente sempre fala com os aprendizes, a gente sempre firma com eles ali, que é justamente isso, esse acompanhamento e dentro desse regimento. Então o jovem faltou ali sem uma justificativa, qual que vai ser o nosso papel? E isso, o nosso papel, ele está durante esse acompanhamento na formação desse profissional, que é de seguir com o nosso processo disciplinar. Então, hoje, dentro do Instituto João Bittar, a gente tem o que a gente chama de medida disciplinar. As medidas disciplinares, ela tem totalmente esse viés de acompanhamento do jovem, de desenvolvimento, seja pedagógico ou psicossocial, em que a gente subdivide ele em 2 documentos que são primordiais para que a gente possa acompanhar
o contrato de trabalho, possa acompanhar esse jovem ali no decorrer das suas atividades, que é um termo de orientação. Todos eles são documentos impressos, assinalados pelo jovem ali, para ter uma segurança jurídica também, porque a gente está falando hoje de contrato de trabalhos, então a gente precisa ter esse cuidado, e isso é sempre repassado e orientado para os jovens, todos os jovens que iniciam conosco. Então, esse termo de orientação. O termo de orientação, ele serve para situações em que a gente julga como uma situação mais branda. Então, é uma primeira conversa, é uma primeira ação que aconteceu ali, que você entende que foi por um descuido, foi por falta de atenção do jovem aprendiz. Então, a gente registra esse termo de orientação para que ele possa ali estar ciente de como o processo deve ocorrer, de como que ele precisa ali estar exercendo essas atividades. Aplicamos o termo de orientação, o jovem está ciente e acabou sendo coincidente, ou seja, acabou sendo reincidente essa ação, onde a gente já entra com outro processo que é a advertência. Esses modelos eles já são aplicados em grandes empresas para diversos colaboradores, justamente para fins de que a gente minimize os erros nos processos ali e tenha um acompanhamento desse desenvolvimento profissional, e não seria diferente no programa de aprendizagem. Então, os jovens eles precisam também já começar a entrar dentro desse mundo, né, desse mundo corporativo, para saber que lá na frente eles vão passar por isso. Qualquer empresa que eles tiverem, ou seja, na efetivação da empresa que eles estão, eles estarão também seguindo esse regimento. Cada empresa tem o seu regimento ali, como eu disse, para o seu bom funcionamento. Então, a advertência ela vem ali justamente nesse local, de reincidências ou até mesmo de comportamentos que a gente entende que é um comportamento mais grave. Quando eu falo mais grave, também está muito voltado à área de biossegurança de uma empresa. Então, a gente sabe que grandes indústrias ou grandes operações, eles têm ali, né, o técnico de segurança do trabalho que está alertando sobre o uso correto de EPIs, sobre o uso correto de determinadas ferramentas ali, para que se tenha um bom funcionamento. Porque a gente está falando até mesmo de um risco para a saúde deles. Então, eles precisam seguir corretamente. Então, se o jovem ele não está seguindo isso, seja por desleixo, seja por desídia também das atividades, ou seja, a gente entende que muitas vezes os jovens também, eles entram no processo de desmotivação, às vezes porque tinha alguma expectativa e aquela expectativa foi frustrada, e muitas vezes não sabendo lidar com esse sentimento de frustração, ele acaba ali deixando de entregar as atividades que ele precisa. Então, há-se muito essa questão de desídias nas atividades, ao qual a gente precisa também alertá-los de, olha, jovem, eu entendo que você esteja passando por um momento desmotivacional, por isso a gente está aqui para te acolher, para te ouvir, para entender o que está acontecendo, porque você precisa também cumprir com suas obrigações. A gente está falando de um contrato de trabalho. Então, toda essa orientação, todas essas advertências que são aplicadas, elas geralmente são acompanhadas de uma conversa com o jovem. Então, o jovem ele precisa também estar ciente do porquê que ele está sendo advertido, por que ele está recebendo esse termo de orientação. E se de todos os males ali, a gente tentou conversar com esse jovem, foi reincidente, ele atingiu uma pontuação ali que já nos respalda juridicamente falando, a gente pode seguir com o encerramento daquele contrato. Porque entende-se que se eu tenho um jovem que hoje eu já fiz todo o processo de acompanhamento, todo o processo de desenvolvimento com eles, eu não consigo ver uma melhora, ele não apresenta ali situações que não estão condizentes ao que o programa de aprendizagem prevê, então eu tenho embasamento suficiente para que aquela vaga ela seja disponibilizada e outra pessoa ali que esteja de fato apto a estar nesse processo, esteja apto a ingressar nessa carreira profissional, possa assumir esse local. Então é um trabalho muito cuidadoso, é um trabalho muito minucioso, que a gente precisa estar ali a todo momento, acompanhamento para ele. E esse último momento de desligamento é algo que a gente nunca quer chegar. É como se fosse o último passo, é a última instância ali com o jovem, mas que eu sempre gosto de deixar alerta que ele pode acontecer, para que o jovem também saiba que nem tudo são flores. Então, há-se também as suas obrigatoriedades ali, há-se também sobre as regras que precisam ser seguidas durante esse contrato. Pensando nessas regras, eu acho que também é pertinente e muito valioso esse acompanhamento psicopedagógico para esse jovem entender que aquele é um lugar que ele não deseja estar e que ele tem
muitas outras habilidades para seguir muitos outros caminhos e ser feliz. Outros caminhos, falou tudo, Exato. Bia, Não é, porque João? muitas vezes a gente acha que é apenas uma porta, a gente tem que se adequar àquela porta, ou apenas um caminho, a gente tem que seguir aquele caminho, e hoje quantas possibilidades a gente tem. E dá para perceber também que é uma via de mão dupla, né? Enquanto o jovem se compromete, faz esse compromisso com esse contrato de trabalho e tem essa oportunidade, a empresa também precisa ficar atenta, então, para ver como utilizar dessas habilidades desse jovem para somar a esse perfil profissional que eles esperam e ao ambiente também. Às vezes ele está desmotivado numa área, numa função específica, um olhar atento de um supervisor pode fazer uma grande diferença também, né? Por isso que eu acho que cada pessoa tem um papel nesse jogo e é super legal ver quando esses jovens são efetivados ou eles realizam esse programa e sabem melhor, sabem direcionar para onde eles querem ir. Eu tive, como eu estava contando para vocês, essa oportunidade de ter contato com jovens que permaneceram na empresa ou a partir daquela experiência profissional souberam o que eles gostariam, partiram até para uma profissionalização, um curso técnico, uma graduação. Eu acho que dali você já tem uma escadinha acima, né, com essa consciência. E aí eu fico pensando, também é uma galera ansiosa. Uma galera, porque eu me reconheço bastante nesse sentido. A gente sabe que é uma etapa da vida que dura ali. Cada contrato tem uma duração, né? Eles duram de 8 meses a 1 ano, mais ou menos isso, né? Exatamente. Até 23 meses ainda a gente tem contrato hoje. Bacana. Então eu fico pensando assim, qual dica que você daria? E aí eu vou anotar também, porque vale para mim. Porque a gente sabe que é uma etapa da vida fundamental, mas tem gente que entra e já quer pensar na próxima, já quer pensar no que vai acontecer, se vai ser contratado e tudo mais. Como que eu posso aproveitar bem esse caminho tranquilo e aproveitar cada momento dele? Acho que você trouxe muito essa questão da ansiedade, de fato, ela é muito presente e eu entendo que ela precisa ser presente também. A ansiedade hoje ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, presente em todos nós enquanto seres humanos, e quando ela chega num ponto em que ela torna os processos prejudiciais do andamento das nossas atividades, é onde a gente deve preocupar. Então, o que eu gosto de falar é, primeiro, reconheça que você está ansioso, reconheça essa ansiedade, saiba que ela é fundamental para você estar passando por aquele processo ali e ela que muitas vezes vai te auxiliar, vai te dar um certo receio de conduzir as formas da forma que ela precisa acontecer. Já estou no caminho, porque eu reconheci que eu estou ansioso, já estou no caminho. Então, o reconhecimento, eu acho que ele é fundamental dentro dessa parte de saber que está tudo bem, de não colocar ali, tudo bem se você se sentir ansioso, tudo bem você sentir angústia, tudo bem você se preocupar com o futuro, de como vai ser, isso é super normal, mas desde que isso não paralise as suas funções. Então, desde que isso não te tire o sono, por exemplo, desde que você não deixe de dormir, desde que você não deixe de fazer as suas atividades ali. Então, viu que não está conseguindo exercer, que não está conseguindo entregar aquilo, viu que o seu desempenho caiu, procure uma ajuda profissional. A gente não é obrigado a lidar com isso sozinho, a gente não deve ser obrigado a lidar com isso sozinho. A gente tem profissionais hoje totalmente qualificados justamente para que auxiliem nesse processo. Então, o acesso à psicoterapia hoje está se tornando muito mais acessível para a população. Tanto que hoje a gente tem instituições públicas que já oferecem esse serviço, muitos órgãos também que já fornecem ali, tanto de CAPS ou até mesmo SUS. Então a gente tem um programa de saúde básico que consegue abranger ali essas demandas com profissionais totalmente qualificados. Então viu que não está conseguindo, utiliza desses recursos que a gente tem disponível, utiliza dessa estrutura que a gente tem disponível, vá em busca dessas informações dentro da cidade e não passa por isso sozinho. Então, procure essa ajuda. Hoje, quando você observando esse programa como um todo, quais são os principais reflexos que você sente de quando não há esse acompanhamento psicopedagógico para quando houve, portanto, a implementação desse sistema? Então, quais são as principais diferenças que você vê antes e depois? Tá. Quando eu vejo que não se tem esse acompanhamento, são situações que geralmente elas chegam já num ápice muito grave da situação em que o jovem chegou no total desmotivação mesmo. Então a gente vê ali que são jovens muitas vezes egressos do programa de aprendizagem. Hoje a gente tem, não com tanta frequência, mas a gente tem alguns casos específicos de jovens que chegam a abandonar o emprego, que é justamente por isso, por não saber lidar com esse processo, por não entender o que está passando ali
e acabam deixando, fica em casa, não atende os telefones, não vai trabalhar, então entra ali no processo de abandono. Então, o Instituto, ele sempre preza de acompanhamento. Hoje nós fazemos acompanhamento semanal com esses jovens, de toda a sala de aula, a gente vê, gente, e aí, tá dando certo? Gente, semana passada você não foi trabalhar, tá tudo bem? O que aconteceu nesse dia? É importante que Então, eles sejam sinceros eles também nesse precisam momento, ser é sinceros. transparência com o que esteja acontecendo. Exatamente. Então, eles precisam ter essa transparência. E o instrutor, quando você está ali vivendo com um jovem todo dia, você conhece também a figura que Tem você jeito, está. né? Já cria, Então, cria você uma já intimidade. cria uma intimidade, você sabe quando ele de fato está sendo ali sincero ou quando ele não está escondendo alguma coisa. Então, você acaba criando muito esse vínculo com os aprendizes. Por isso que eu falo da importância desse papel do instrutor, porque é a pessoa que está no dia a dia ali lidando com os aprendizes e quem faz todo esse monitoramento ali com eles de, olha, fulano não está bem, deixa eu entender com ele o que está acontecendo. Porque muitas vezes também eles vão se retrair, não vão falar nada. É de perfil, cada pessoa ela tem o seu perfil comportamental e muitas vezes o perfil ele é mais retraído, não vai buscar ali esse auxílio. Então o instrutor ele também precisa ali ir atrás. Se o jovem não vem até mim, deixa eu ir até ele para ver o que está acontecendo. E tá tudo certo em cada um esse perfil, certo. né? O importante é a gente reconhecer isso e aproveitar que enquanto a gente tem apoio, porque depois quando a água bate na bunda também, né? Vamos falar dessa maneira, porque enquanto o jovem aprendiz tem essa série de suportes, é o momento dele testar, dele aproveitar, experimentar, saber o que dá certo e o que não dá. Mas depois pegar esse caminho e tudo bem trocar de rota, tá tudo certo, a vida é assim. Agora, Jonathan, a gente está quase encerrando essa conversa, mas eu queria saber de você, porque a gente sempre gosta de trazer profissões aqui, né, para a mesa do Bitar Podcast. Você teve a experiência enquanto jovem aprendiz em recursos humanos. Depois optou pela psicologia. E só porque eu fiz a promessa no começo do episódio, quero saber o que é essa tal de gestalt terapia para não restar dúvidas. Mas que momento que você percebeu? Foi no momento do programa de Jovem Aprendiz que você falou, quero seguir carreira nesse ambiente? Tá. Esse, na verdade, surgiu desde a infância, eu acho que desde ali da época de escola mesmo, em que eu estava ali no ensino fundamental, já ingressando para o ensino médio. Tenho profissionais dentro da família que são psicólogos, então ali eu vi a atuação deles e sempre me espelhei muito nesse desempenhar das funções ali, das atribuições que era. Mas até então era um mundo meio uma névoa, assim, eu não sabia muito bem o que fazia, o que é um psicólogo. Antigamente a gente tinha muito esse julgamento de que o psicólogo era somente clínico, era ali clínica, num divã, deitado ali. Então, tinha muito essa concepção da psicologia. Então, quando eu adentrei o ensino médio em parceria, comecei também ali o programa de Jovem Aprendiz. Lidei com outros profissionais também, RH, Recursos Humanos, hoje ele é um braço da organização que abrange muito essa profissão da psicologia, então é um braço da psicologia que também está muito ali presente. E cada vez mais fui tendo contato com psicólogos e profissionais, entendendo que aquilo fazia muito sentido para mim. Então, no programa de Jovem Aprendiz, pude desenvolver um pouco dessa ideia. Aí eu fazia o Jovem Aprendiz lá no interior de Minas, uma cidade chamada de Vazante, bem pequenininha ali dentro. Então, onde eu me sentia ali que eu podia ir além, podia ir a mais. Então, podia procurar maiores ali significados para a minha vida. O crescimento profissional foi algo que eu sempre almejei, algo que foi me ensinado ali desde a minha criação. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir para Uberlândia, de poder cursar psicologia de fato, passei no processo ali de seleção, passei no vestibular para psicologia, foi quando eu comecei também a minha carreira com o atendimento, com o call center. Acredito que vocês conhecem, sabem como é a loucura de um call center, como é a movimentação ali. Então, mas foi algo que me preparou muito para a vida. Eu adentrei em várias áreas ali do call center, então todas as áreas ali puderam me proporcionar um pouco de conhecimento da minha trajetória profissional e me desenvolver enquanto profissional. E estava muito vinculado também com a psicologia, que é esse lidar com as pessoas, que é esse lidar ali com o ser humano. Foi em paralelo, então, call center, em paralelo com a faculdade. Então, foi um momento turbuloso ali, mas que eu acho que me trouxe grandes referências para o profissional que eu sou hoje, para as minhas atribuições ao qual eu exerço. E a Gestalt terapia, falando um pouquinho... Eu falei errado o episódio inteiro. Gestalt. A Gestalt terapia, a psicologia hoje, existem raízes ao qual são fundamentados os pensamentos ali e as formas de atuação dentro de um psicólogo. Eu chamo como as bases ali filosóficas que sustentam cada
estrutura dentro da psicologia. Então, hoje a gente tem muito conhecido a psicanálise, que é um braço da psicologia que atua sobre um pensamento ali específico dessa área. Temos a TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, e a Gestalt ela entra justamente nisso, numa ramificação da psicologia que está pautada muito por um lado filosófico da psicologia. Então, a gente atua muito também sobre áreas do fenomenologia e da existencialismo, que são áreas ali que tentam entender o humano enquanto ser subjetivo. Então, eu tento entender o humano inserido dentro dos seus contextos sociais ali. Então, é uma parte que, diferente da TCC, por exemplo, que é uma parte muito mais voltada a técnicas, métodos, e são ali um pouco mais restritos a esses processos, a Gestalt ela já não se baseia tanto dentro dessas atribuições. Então, ela tem ali alguns vieses filosóficos. Eu gosto de falar que os debates gestaltistas, dos gestaltes ali, eles tendem a tomam proporções gigantescas, porque se começa com uma situação específica e logo após ali a gente já tem um grande assunto sendo debatido. Ou seja, daria um outro episódio do Daria um outro episódio só para falar sobre Jonathan vai voltar só para falar sobre isso. Ô, Jonathan, foi um prazer te ter aqui, viu? Agora que o pessoal já conhece o Rostinho, geralmente eu acho que quando finaliza os atendimentos, sempre rola uma mensagem motivacional no final, ou eu tô errado? Não, sempre é bom assim. Então, eu vou deixar você olhar para aquela câmera e deixar um recado para os nossos jovens, para quem está acompanhando e quer saber mais, quer valorizar essa importância do acompanhamento psicológico nesse momento. Certo. E vocês, eu acredito que muitos aí eu já estive em contato, vocês iniciaram comigo nesse processo, muitos estão me conhecendo pela primeira vez. É um prazer, foi um prazer estar aqui, poder trazer um pouco daquilo que eu adquiri no meio dessa experiência profissional e passar para vocês também. Parabenizo muito pela essa iniciativa dos Jovens Aprendizes hoje. Só de você estar aqui assistindo já é um processo e um passo grande na carreira profissional de vocês. Só de você ter acompanhado até aqui, ter prestado atenção, estar ali presente, já é algo muito significativo que você pode ter a certeza que vai fazer a diferença lá na frente. Então, entenda que esse programa de Jovem Aprendiz, se fui fruto de Jovem Aprendiz, ele é um momento crucial na sua carreira profissional. Porque ele vai te trazer muitos aprimoramentos, você vai ter muitos conhecimentos, você vai lidar com grandes cenários ali e que você pode ter certeza que quando você, jovem aprendiz, estiver lá daqui 5 anos, 10 anos, ocupando a função de um diretor, seja ele comercial, seja ele operacional, um diretor de uma empresa, ocupando um cargo relevante ali, ou até mesmo não, tocando o seu próprio negócio, tocando ali a sua loja de roupas, a sua loja ali ao qual você tem uma gestão sobre doces. ela, de doces. Então, independente do profissional ao qual você vai estar ali futuramente, você saiba que esse processo que você está passando, ele é fundamental, ele é essencial para essa jornada. Valorize muito isso, dê ali as devidas razões para o que você está passando agora. Jonathan, muito obrigado. Recado está dado, valorize e aproveite essa jornada que é muito bacana. A vida está só começando, vai aproveitando aí que dá tudo certo. Para você um recado importante, continue acompanhando os nossos conteúdos, vale lembrar que a gente está nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, que você pode acompanhar ainda outros episódios. Continua conectado com a gente através das nossas redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Até!